Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Hoje nós temos vários irmãos em viagem, feriado prolongado, mas nós sabemos que para prestarmos um culto a Deus, o essencial, o fundamental, realmente é o nosso coração diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. O salmista, nesse salmo, ele afirma a sua total necessidade de Deus. Ele fala: minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. Nós sabemos que na nossa existência humana, não há como nós vivermos sem Deus. Nós necessitamos de Deus. Nós precisamos dele o tempo todo, constantemente. A nossa vida não tem sentido sem Deus. E nós estaremos orando, pedindo a Deus que Ele está conosco aqui. Ele está conosco quando nós saímos de casa. Ele está conosco antes de sairmos de casa. Deus está conosco o tempo todo, constantemente. Quando vamos à sua casa de oração, nós vamos para fortalecer a nossa consciência da presença dele em nossa vida, mas Deus sempre está conosco. Vamos orar, pedir que ele nos dirija nesse culto. Pai, estamos na tua presença em oração. Como os teus filhos, estamos aqui porque precisamos de ti. Carecemos da tua graça, da tua misericórdia, da tua presença em nossas vidas. Vem estar nos conduzindo nesse culto de adoração. Que os cânticos que estaremos entoando a Ti, que as nossas orações que chegarem à Tua presença, seja tudo conduzido pelo Teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração, nos conduza, Senhor, nesse culto. É o que nós pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Um dos hinos que nós entoamos a Deus é um hino muito famoso. Inclusive no filme O Titanic, ele foi entoado. E a verdadeira história realmente entoou esse hino enquanto o navio afundava. Que esse hino é uma declaração de total necessidade de Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Nós vamos cantar essa música, esse hino. E hoje nós não estamos com nossos irmãos do grupo de louvor que estão viajando. Então eu estaria aqui tocando, né? Não tenho, lógico, a habilidade deles, nem a voz, a capacidade de canto deles. Mas nós estaremos mesmo assim louvando ao Senhor. Vamos ficar em pé? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre hei de mesma peregrinar na solidão, de noite a descansar por leito chão. Em sonhos vou rogar, mais perto quero
estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verá por teu favor. E em tudo hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte aqui me vier buscar, nos céus e achar-te ali, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos lendo a palavra de Deus agora, o Salmo 112. Salmo 112. Eu vou ler o primeiro versículo, aí os irmãos leem o segundo, e assim por diante. Diz assim, ó. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente, e que dirige os seus negócios com honestidade. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Esse salmo é extremamente belo. E eu gosto muito do versículo 4, que diz assim: a luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Por mais difícil que seja a nossa vida, quando nós confiamos em Deus, a luz brilha na escuridão. É assim que Deus trabalha conosco. E nós vamos estar louvando a Deus com alguns cânticos. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem em pé novamente. Nós vamos cantar 3 cânticos. O primeiro cântico, a alegria está no coração, de quem conhece a Jesus. O segundo cântico, celebrai com júbilo. E o terceiro cântico é o meu coração transborda de amor, transborda de paz. São cânticos clássicos, né? Como a minha voz não é muito boa, eu vou ficar longe do microfone. Vou cantar assim, longe dele. Acho que fica mais fácil. Vamos lá. Celebrai com júbilo. A alegria está no coração. A alegria está no coração primeiro, Matheus. Meu jovem, vamos lá.
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz que só tem que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém. Agora, celebrar com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Alegria, meu coração. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta
aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Faz tanto tempo que eu não toco violão, mas tanto tempo. O meu violão estava em cima do guarda-roupa, todo empoeirado. Hoje de manhã eu falei para a Darcy, você tem um pano para mim tirar o pó do violão? Ela pegou um pano lá, tirei o pó do violão. O meu dedo não tinha calo, agora não tem calo na ponta dos dedos, você vai tocar, dói todos os dedos. Né? Mas o importante é louvar o nosso Deus. Né? Nosso Deus merece todo louvor, toda honra e toda glória. A palavra de Deus nos diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É um privilégio que Deus nos dá de estarmos louvando Ele com nossos dízimos e ofertas. Nós sabemos que a maioria dos irmãos já fazem a contribuição normalmente pelos meios digitais, né? Mas também é uma oportunidade que nós temos agora no nosso culto de louvar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Vou pedir que a nossa irmã Elisângela esteja orando ao Senhor, agradecendo então pelos dízimos e ofertas que foram levantados. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por nossas vidas. Pai querido, abençoa dízimos e ofertas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos já meditando com os irmãos alguns domingos sobre um tema que é vida plena em todas as idades. E essa meditação é baseada, lógico, na palavra de Deus, lá em João 10:10, onde Cristo afirma: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O projeto de Cristo para a nossa vida, nós não podemos ter dúvida, é termos uma vida abundante, abundante. E essa vida abundante ou plena, o projeto de Cristo é que nós a tenhamos em todas as nossas idades. As crianças têm vida plena, vida abundante, os adolescentes, os jovens, os adultos e as pessoas mais experientes, com os anos avançados de vida, também tenham vida abundante ou vida plena. Nas nossas reflexões anteriores, nós falamos da importância de nós reconhecermos que a nossa vida sobre a face da terra é breve, por isso nós não podemos perder as oportunidades de visitarmos uma pessoa que nós amamos, de realizarmos um sonho, fazermos uma viagem, porque a nossa vida sobre a face da terra é breve. Nós vimos também a importância de nós colecionarmos memórias positivas de tudo que ocorre em nossa vida. Uma coisa importante em relação às nossas memórias, principalmente em relação às memórias negativas, é a seguinte: meus irmãos, as nossas memórias não são, ouça essa afirmação, as nossas memórias não são uma reconstrução exata do que aconteceu no nosso passado. Não são. Não são. Vou reafirmar. As nossas memórias não são uma reconstrução fiel do que aconteceu no nosso passado. Foi realizada uma pesquisa com pessoas, várias pessoas, para que elas relatassem as experiências que elas tiveram sobre o 11 de setembro de 2001, que foi o ataque terrorista nas Torres Gêmeas, lá em Nova York. Uma das pessoas relatou o sofrimento que ela teve, tudo o que ela viu lá na queda das Torres Gêmeas, próxima dela. E um detalhe, essa pessoa não estava próxima das Torres Gêmeas, estava muito distante. Só que a memória dela fez uma reconstrução de uma realidade que não ocorreu.
Por que eu estou falando isso para os irmãos? A importância de nós reconstruirmos memórias importantes em nossa vida. Muitas vezes nós carregamos memórias negativas do passado, de ferimentos que as pessoas fizeram contra nós, de coisas ruins que aconteceram, mas muitas delas não são verdadeiras, ou melhor, não são fiéis aos fatos que ocorreram. Por que é importante essa afirmação? Para nós reconstruirmos as nossas memórias, ressignificá-las para que elas sejam algo positivo em nossas vidas, principalmente as coisas ruins que aconteceram. Nós temos na Bíblia um relato, até nós comentamos com os irmãos, sobre José. José foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito, e lá Deus o tornou governador. Mais tarde, no encontro com seus irmãos com medo das consequências que poderiam ter em relação ao que eles fizeram no passado, José disse: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Isto é, ele reconstruiu as coisas negativas que aconteceram com ele no passado, como uma direção de Deus, a mão de Deus, para um futuro melhor para ele e para a família dele. Isso é muito importante. E o segundo, quando nós tratamos de memórias, é importante nós criarmos ou estabelecermos memórias positivas na nossa família, no nosso dia a dia, pensarmos em experiências que fiquem guardadas na memória, coisas que nos fazem bem. Porque as memórias positivas ou negativas de longa duração são aquelas que são associadas a emoções. Então, se nós associarmos uma emoção positiva a uma viagem, nós jamais esqueceremos, né? Eu sei, por exemplo, que a Dona Maria fez uma viagem lá para a Finlândia. Tem muitas memórias lá, memórias positivas, que podem ser relembradas, trazidas à memória para sentir-se bem. Eu sei que o príncipe também fez muitas viagens, ele com a Vânia, né? Muitas viagens boas, trazer essas memórias positivas que fazem bem. Eu sei que muitos irmãos têm memórias positivas com relação aos familiares, experiências boas, aniversários, casamentos, viagens, trazer sempre à memória essas lembranças positivas, que elas nos fazem muito bem, principalmente conforme os anos vão se avançando. Porque há dias que nós nos sentimos desmotivados, que nos sentimos para baixo, e essas memórias nos fortalecem. Tanto é que a palavra de Deus fala, Ebenezer, até aqui nos já ajudou o Senhor. Trazer na lembrança o que Deus já realizou em nossa vida. E hoje nós vamos estar meditando sobre uma outra necessidade fundamental para termos uma vida plena em todas as idades, que está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Deus continue falando ao nosso coração. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Vamos orar, pedindo que Deus continue falando ao nosso coração. Oremos. Pai, nós estamos na Tua casa de oração e pedimos em nome de Jesus. Fala a cada um de nós, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, produza em nós crescimento espiritual. Que a Tua palavra produza em nós o Teu propósito em nossa vida, que é termos uma vida plena, uma vida abundante. Fala ao nosso coração, fala, Senhor, às nossas almas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. 1 Samuel, capítulo 30. Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo,
porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. E agora, versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Esse texto da palavra de Deus nos fala sobre algo importantíssimo para termos uma vida plena em todas as idades, em todas as circunstâncias, que é aprendermos a lidar com as perdas. Aprendermos a lidar com as perdas. Toda perda provoca dor, sofrimento. Existem 2 tipos de dor: a dor verdadeira ou a dor real, e a dor falsa, ou então a dor fantasma. Há 2 tipos de dor. Quando se estuda na literatura como as pessoas lidam com o sofrimento, as pessoas necessariamente têm que lidar com esses 2 tipos: a dor real e a dor fantasma. Esse texto nos trata, primeiramente, de uma forma muito clara, da dor real, provocada por uma perda. As perdas em nossa vida acontecem normalmente de forma inesperada. Nós não prevíamos e aconteceu. Nesse texto que nós percebemos, Davi estava chegando com seus homens na cidade de Ziclag, e antes que ele chegasse lá, os amalequitas tinham chegado antes, o inimigo dele. E haviam queimado toda a cidade e levado cativo todas as mulheres e crianças. Quando Davi e seus homens chegaram, o que eles perceberam? Claramente, uma grande perda econômica, financeira, porque toda a cidade estava queimada, e uma grande perda familiar. As mulheres e os filhos foram levados embora. As perdas de nossa vida acontecem assim também. Por mais que nós planejemos, por mais que nós lutemos, por mais que nós nos organizemos para evitar que ocorram perdas, elas acontecem, elas ocorrem. Muitas vezes as perdas são, de fato, perdas econômicas. O emprego que vai embora. Muitos irmãos, quando chegam na aposentadoria, há uma queda no rendimento do que eles tinham antes. Muitas vezes há uma dificuldade que ocorre dentro do lar da casa. Uma dívida inesperada pode bater a nossa porta. Tudo isso envolve perdas econômicas, que às vezes nos ferem profundamente. E muitas perdas também ocorrem na nossa vida em questões familiares. As perdas familiares têm aquelas perdas relacionadas ao luto, que é uma dor muito difícil, algo muito difícil de lidar. A perda de um ente querido, de uma pessoa que nós amamos muito, um cônjuge, os pais, filhos. Tudo isso é extremamente doloroso, uma perda profunda. E as perdas em relação aos familiares também há outro nível de perda, de relacionamentos. Conflitos que ocorrem, desentendimentos, palavras que não deveriam ter sido ditas e foram ditas, interpretações equivocadas daquilo que foi falado, perdas de relacionamentos. Essas perdas provocam o quê? Profunda tristeza, profunda angústia na alma. Todos nós convivemos com esse tipo de perda, que normalmente surge de forma inesperada. São perdas que nós podemos dizer perdas reais, perdas que realmente ocorreram, que nós sentimos o impacto dela.
Há um outro tipo de perda que nós podemos dizer que provoca aquilo que se chama dor fantasma. O que é uma dor fantasma? A literatura diz que dor fantasma normalmente é uma dor que os médicos dão o nome para alguém que perde um membro do corpo. Mesmo após ter perdido um membro do corpo, uma perna, um braço, um dedo, ela sente a dor por aquele membro que não existe mais. Não existe mais aquele membro. E mesmo assim a pessoa tem uma dor fantasma, uma dor que não é real, mas é uma dor que a pessoa convive com ela. Em muitas situações nós também convivemos com dor fantasma. Uma dor que muitas vezes é uma dor imaginária. É uma dor que a nossa mente está criando. É algo que não ocorreu, que não aconteceu, mas os nossos pensamentos estão promovendo essa dor fantasma. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O nosso coração, se nós pensarmos na nossa palma da mão, na nossa mão, nosso coração ficaria no centro da nossa mão. Um exemplo. Quando nós fechamos a mão, o nosso coração está lá no centro, não é? Se o coração está na palma, ao fechar a mão, é como uma forma de proteção do coração que está lá no centro da mão. A parte externa aqui da mão, se nós observarmos bem, nós podemos até fazer uma alegoria com o cérebro humano. Parece até certo ponto o cérebro humano. O que acontece para atingir o nosso coração? Os nossos pensamentos, promovidos pela essa parte pré-frontal do cérebro, atinge profundamente as nossas emoções, o nosso coração. Para nós guardarmos o nosso coração, nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que nós pensamos, guardar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm o poder de adoecer o nosso coração, e não apenas o nosso coração, adoecer o nosso próprio corpo. O livro de Provérbios fala isso, que o rosto alegre, né, faz bem, o coração alegre faz bem à alma e também dá saúde aos ossos, ao corpo. Então, os pensamentos têm que tomar um cuidado muito grande com os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos podem promover em nós uma dor fantasma. Porque os nossos pensamentos são sorrateiros. Por que eu digo sorrateiros? Porque eles desenvolvem cadeias automáticas de forma de interpretar a realidade. E às vezes nós começamos a interpretar a realidade de uma forma tão errada, tão equivocada. Por exemplo, um familiar deixa de nos visitar. E nós já começamos a pensar, não está me visitando porque eu falei aquilo naquele dia que não devia ter falado, por isso não veio me visitar. Eu magoei muito aquela pessoa. Ou então essa pessoa não está me visitando porque ela está com raiva de mim, porque eu não fiz aquilo que ela queria. E às vezes a pessoa não está visitando simplesmente porque não está tendo tempo. Está tão sobrecarregado com o seu dia a dia, com os seus afazeres, que não está tendo tempo para visitar, e nós estamos construindo em nossa mente um conjunto de ideias negativas a respeito daquele fato. E nós sofrendo no coração, criando uma dor fantasma dentro da nossa alma. A dor fantasma ocorre muitas vezes com pensamentos equivocados, que temos que tomar um cuidado muito grande. Na hora que os nossos pensamentos começam a nos jogar para baixo, necessariamente nós temos que questionar o que estamos pensando, dizendo o seguinte: qual é a fundamentação desse raciocínio? Qual é a evidência de que você está pensando agora? Você está baseado no que para poder afirmar isso? Será que você não está pensando de uma forma equivocada? Como se nós estivéssemos falando conosco mesmo. Porque o nosso pensamento pode gerar em nós essa dor equivocada, essa dor fantasma, algo que não existe. Muitas vezes a dor fantasma também é provocada por comparações. Nós fazemos comparações o tempo todo. A capacidade humana de raciocinar, de fazer comparações, é algo que faz
é da natureza humana. E nós fazemos comparações. Nós, por exemplo, comparamos constantemente os sonhos que nós tínhamos no passado, quando éramos mais jovens, e o que nós realizamos hoje. Nós fazemos isso. Se nessa comparação nós percebemos que não atingimos as nossas expectativas, esse tipo de comparação nos faz nos sentir mal. Não é assim? Começa a gerar dor dentro de nós. Nos comparamos com outras famílias, mas aquela família que é perfeita. Eu estou observando, estou vendo como aquela família é maravilhosa. Naquela família só tem harmonia. Naquela família só tem paz. Porque eu vejo isso o tempo todo. Eu vejo nas redes sociais, eles estão sempre sorrindo, sempre felizes. Um grande equívoco, né? Porque não existe família sobre a face da terra que não tem conflito. Não existe família sobre a face da terra que seja perfeita. Não existe. A própria família do Senhor Jesus Cristo, seus irmãos não criam nele, criam depois da sua ressurreição. Então é um equívoco que nós criamos. E isso muitas vezes nos faz sofrer, esse tipo de comparação. Nos comparamos, muitas vezes, com várias circunstâncias do dia a dia. São dores, fantasmas, dores que nos fazem sofrer muito. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos que geram as nossas emoções e afetam a nossa vida. Isso é muito, muito importante. E diante das perdas, tanto as perdas reais, perda financeira, perda de saúde, perda familiar. Diante dessas perdas todas, perdas fantasmas também, comparações, pensamentos equivocados, qual a reação natural a essas perdas? Qual a reação? No texto que nós lemos, o que nós percebemos? Choro. Olha o que a Bíblia fala, que as pessoas que estavam com Davi choraram até não terem mais forças. É o que diz o versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Nós temos aqui uma relação de homens guerreiros chorando. Homem chorando. Mas homem não chora, não é isso? Não é o que se diz que homem não chora? Nós temos aqui homens guerreiros, valentes, chorando. O choro faz parte da existência humana. O choro é uma expressão de tristeza. É uma expressão que nós temos naturalmente diante de uma perda. Não há nada de errado em chorar. Não há nada de errado em sentir tristeza. Não tem nada de errado nisso. Às vezes, de uma forma equivocada, como a sociedade pressiona o tempo todo para estarmos sempre sorrindo, sempre tudo bem, podemos achar que a tristeza é algo errado. Se eu estou triste, alguma coisa está errado na minha vida. Eu estou desagradando a Deus porque eu estou triste. Eu estou triste, estou chorando, então eu fiz alguma coisa errada muito séria. Eu não estou tendo fé em Deus. Eu preciso me voltar mais para Deus, porque eu não posso estar chorando. São pensamentos totalmente errados e equivocados. O choro faz parte da natureza humana e é natural chorar quando estamos tristes. Estamos tristes. É natural chorar. Tanto é que a Bíblia fala de homem chorando aqui nesse texto. E a Bíblia nos diz também que Jesus chorou em duas situações. Chorou pelo luto, na perda do seu amigo Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Pela lógica, nós poderíamos dizer para Jesus, Jesus, mas por que você está chorando? Você vai ressuscitar daqui a pouco? Por que você está chorando? Mas Jesus chorou pela perda do seu amigo Lázaro. Jesus chorou também diante de Jerusalém, ao perceber a dureza do coração deles em aceitá-lo como Salvador. Chorou diante de uma frustração. Jesus chorou diante dos seus discípulos, aliás, não disse que chorou, mas Jesus disse aos seus discípulos que estava profundamente triste até a sua morte, no jardim de Getsêmani. Pediu que eles ficassem com ele, porque o seu coração estava muito triste, porque ele sabia o que iria acontecer. Então, a Bíblia nos mostra que o próprio Senhor da Glória sentiu tristeza. Então,
Quando nós nos sentimos tristes, nós não podemos achar que a tristeza é algo errado. Não podemos achar que a tristeza não deve existir na nossa experiência de vida. E da mesma forma, nós não podemos achar que as pessoas que nós amamos não podem ficar tristes. Nós não podemos achar que os nossos filhos, nossos netos, as pessoas que convivemos, não podem ficar tristes diante das perdas. O choro é natural. Agora, segurar o choro, esconder essa tristeza, esconder essa emoção, isso se torna perigoso. Isso se torna uma ameaça à saúde. Chorar é natural e nós não podemos achar que isso é errado, ter vergonha de chorar. Homem chora, nós temos guerreiros aqui chorando. Jesus chorou, então o choro é natural, a tristeza é natural. Entretanto, o que esse texto nos diz? Que é natural sim sentir tristeza, mas nós não podemos ficar o tempo todo mergulhados na tristeza. Tem que ter uma saída desse momento. Ficar triste por um período de tempo, chorar por um período de tempo, sentir a dor da perda por um período de tempo, é natural. É natural. Uma pessoa pode ficar triste por uma semana, 2 semanas, mas se chegar a um mês, já é um indicativo sério da necessidade de procurar um atendimento médico, porque pode estar caminhando para uma depressão. As pesquisas indicam que 4 semanas de tristeza profunda é uma sinalização muito séria de depressão. Tem que procurar ajuda. Mas passar por momentos de tristeza é natural em nossa vida. O texto nos diz, no versículo 6, que Davi muito se angustiou. A tristeza foi se tornando angústia, porque nada estava sendo feito para resolver a situação. Houve a perda econômica, houve a perda familiar e nada estava sendo feito. Só chorando, 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 chorando. Nenhuma atitude era tomada, nenhuma ação era realizada. E a Bíblia nos diz que Davi muito se angustiou. Angústia já envolve uma preocupação, medo, uma situação muito difícil. Por quê? Porque o povo falava em apedrejá-lo. Os mesmos homens que estavam chorando com Davi, agora estavam com raiva. Estranho, né? 2 emoções diferentes. A raiva é uma emoção que normalmente vem sobre a nossa vida quando nós percebemos que algo está fora daquilo que nós gostaríamos que fosse. Algo está fora daquilo que nós esperávamos. É algo que está nos frustrando. É algo que é algo injusto que está acontecendo. Os homens de Davi que o acompanhavam, que viam a situação da vida dele, começaram a dizer, mas que negócio é esse? Ele continua chorando, não faz nada, algo tem que ser feito. E eles começaram a colocar em Davi a culpa de tudo que estava ocorrendo. Isso é uma situação muito delicada, um cuidado muito grande que nós devemos ter na nossa vida também. Porque a raiva é uma emoção que muitas vezes nos leva a culpar as outras pessoas por algo que está acontecendo conosco. E não nos comprometer em realizar algo nesse sentido para mudar a situação. Nesse contexto todo de tristeza, angústia, raiva, algo nos chama muito a atenção e fala muito ao nosso coração, que é o seguinte, é o que nós lemos aqui no final do versículo 6. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Nós temos perdas em nossa vida, perdas nos levam a sentir tristeza, talvez pode nos levar a sentir até raiva, considerando que é algo injusto que está acontecendo conosco, mas nós que confiamos em Deus, precisamos nos reanimar no Senhor. Buscar forças em Deus foi o que aconteceu com Davi. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Diante de toda aquela situação difícil que estava ocorrendo, de pessoas chorando, pessoas querendo apedrejá-lo, algo novo ocorre. O Espírito Santo de Deus no coração de Davi o reanimou, o fortaleceu. E o que Davi fez em seguida? Algo que é fundamental para todos que passam por situações de perdas, que nós passamos em nossa vida, passaremos. O que devemos fazer?
Olha o que Davi fez. Versículo 8. Davi consultou ao Senhor. Davi orou a Deus. Abriu seu coração diante de Deus. Senhor, olha o que aconteceu. Olha as perdas que eu tive. Olha o sofrimento que eu estou passando. Davi abriu seu coração diante de Deus. Abriu. E o que ele fez em oração diante de Deus? Ele fez uma pergunta que é necessário nós fazermos também diante das perdas. Ele perguntou: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Em outras palavras, ele está perguntando a Deus: Senhor, eu devo aceitar essas perdas na minha vida? Eu devo perseguir esse bando que levou os bens materiais, levou meus familiares embora? Eu devo aceitar essa perda? Eu devo aceitar? Ou devo lutar? Ou devo buscar orientação tua para recuperar o que foi perdido? É o que Davi está fazendo diante de Deus, está orando a Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Qual a orientação que o Senhor me dá? Algumas perdas em nossa vida, Deus fala, você vai conviver com essa perda. Tem perdas que são irrecuperáveis. Não tem como recuperar. Isso é um fato. E temos que aprender a conviver com essas perdas, a ressignificar essas perdas. Isso é fácil de ser feito? De forma nenhuma. A tristeza, inclusive, e as lágrimas são um instrumento de Deus para refletirmos sobre as perdas e reconstruirmos significados para elas. Um exemplo muito claro de lidar com as perdas, que eu admiro muito esse texto da palavra de Deus, foi o que aconteceu na história de Ruth, com Noemi. Os irmãos conhecem bem a história. Noemi saiu com seu esposo, né, foi para uma terra desconhecida, e lá morreu o esposo e os 2 filhos. Noemi teve uma perda tremenda. Noemi perdeu simplesmente a família toda. O que sobrou para ela foi as suas 2 noras. Uma nora, Noemi falou que ela podia voltar, aliás, falou para as 2 noras que elas podiam voltar para a casa delas, porque não tinha mais nada a oferecer. Noemi olhou para si mesmo, percebeu que pela idade que ela tinha, não tinha mais nada a oferecer, que a vida dela havia acabado. Uma nora voltou, mas uma outra ficou, que é a Ruth. Ruth significa amizade. Quando Noemi chegou de volta à terra de Belém, Noemi falava o seguinte: não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque a amargura do Senhor pesou sobre mim. A minha vida acabou, é uma vida de amargura. Noemi não conseguia perceber que mesmo diante das perdas mais profundas, como ela havia vivenciado, Deus estava com ela através de Ruth, através da amizade. Observe, meu irmão e minha irmã, como Deus cuida de nós com todo carinho. O Senhor Jesus nos diz, lá em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Normalmente, quando nós passamos por perdas tão profundas que não podem ser recuperadas, Deus sempre coloca alguém em nossa vida para cuidar de nós. Sempre existe uma Ruth, uma amizade, alguém, um familiar, uma pessoa que nos ama, que está ao nosso lado para cuidar de nós nesse momento de profunda perda. Deus jamais nos deixa sozinhos nas nossas perdas. Essa é uma realidade espiritual que precisamos compreender, perceber. Noemi não conseguia perceber isso. Inclusive, Noemi, naquela situação tão delicada que ela vivia, só com a nora dela casou-se novamente com Boaz, e Noemi reconheceu que o filho que ela teve com Boaz era o neto que o Senhor estava lhe dando. E ela diz isso no livro de Ruth. Deus restaurou completamente a vida de Noemi, porque ela reconstruiu, ressignificou, reavaliou a sua perda tão profunda que ela teve com a morte do marido e dos 2 filhos. Isso é o nosso Deus. Aprender a lidar com as perdas. Muitas vezes, quando nós oramos a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Deus pode falar, essa perda está lá. Essa perda não tem como ser recuperada.
mas eu tenho alguém que está cuidando de você. Tem alguém que está do seu lado. Não te deixei só. E essa pessoa continua sendo uma bênção na sua vida. Essa é uma questão muito importante para compreendermos. Algumas perdas não são recuperadas. Outras são. No texto, Deus falou para Davi o seguinte: olha, vai, olha só o que ele diz: vai, persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Deus falou: essa perda você vai recuperar. Levante-se e vá. Levante-se e parta para a ação. Levante-se e reconquiste o que você perdeu. E foi o que Davi fez. Davi foi e recuperou tudo que havia sido levado embora. Esse é o nosso Deus. Quando nós oramos a Ele vai nos orientar. Olha, essa perda não tem como ser recuperada, mas tem alguém que está do seu lado para te ajudar. Essa perda você vai recuperar. Levante-se, se anime, busque estratégia, busque uma orientação e recupere. Foi o que aconteceu com Davi. Davi foi e recuperou tudo que havia perdido. Em relação a ter uma vida plena em todas as idades, existe uma perda que ocorre e ela é recuperável. Por exemplo, nós sabemos que depois dos 40 anos de idade, e muitos irmãos aqui já passaram dessa idade, outros estão chegando, estão demorando para chegar, né? Outros vão demorar um pouco para chegar. Uns já passaram bastante dessa idade, mais do que 2 vezes ela. Depois de uma certa idade, há uma perda natural de massa muscular, não é? É uma perda recuperável? É. Claro que é. Não é? Claro que é. Atividade física necessária recupera a atividade muscular. Muitas doenças que ocorrem na faixa de idade, conforme a idade vai avançando, são recuperáveis? São. Controle de alimentação, atividade física, procurar médico, recupera. Muita coisa é recuperada. Muita coisa. Muita, realmente. Visão. Ainda bem que Deus é misericordioso. Né? Catarata, nós temos a cirurgia de catarata, então muitas coisas são recuperadas, muitas coisas. Por isso, é necessário buscar a orientação de Deus. Porque tem pessoas que, às vezes, quando tem uma perda na sua vida, ela acha que aquela perda é irrecuperável. Essa perda já foi, acabou. Não tem mais como recuperar. Muitas são recuperáveis. Por isso, nós precisamos de orientação de Deus, buscar a orientação de Deus. Buscar, se reanimar, se fortalecer no Senhor. Ah, minha família brigou. Ah, não tem mais como recuperar. Houve muita briga. Foi uma coisa terrível, não tem mais jeito. Isso é recuperável? Sim. Pedir sabedoria a Deus, Senhor, me dá forças para perdoar. A tua palavra diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor, me dê sabedoria para recuperar minha família. Uma palavra sábia, um jeito agradável. A Bíblia nos diz, por exemplo, olha a sabedoria bíblica para recuperar amizades. A Bíblia diz no livro de Provérbios. Eu sou fã do livro de Provérbios. Nós estamos lendo Provérbios agora. Fala que o presente em segredo abate a ira. O presente em segredo quebranta o coração. O que significa? Aquela família está com complicado, aquela pessoa está achar com cara virada para mim, eu vou mandar um presente secreto. Vou fazer um bolo que ela gosta, vou levar lá. Eu sei o que ela gosta, eu vou dar de presente para ela. De uma forma secreta. Secreta porque, se for algo para humilhar a pessoa, isso piora a situação. Mas se for em secreto, com sabedoria na hora certa, olha, é seu aniversário. Lembrei de você. Lembrei que você gosta desse bolo, estava fazendo. Eu falei, olha, eu sei, essa pessoa gosta de me trazer para você aqui, ó. Estou mandando para você. Isso é muito importante. A sabedoria que Deus nos dá para recuperar a família, perdas que ocorreram no nosso lar, na nossa família. E existem perdas também em nossa vida
que são perdas estáveis, não podem ser recuperadas, mas são perdas equivocadas. São perdas que Deus permitiu que ocorresse em nossa vida para desenvolver em nossa vida, uma outra característica importante que nós não tínhamos. Eu comentei com os irmãos já há algum tempo atrás. C.S. Lewis, o escritor de As Crônicas de Nárnia, ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus. Através do sofrimento, Deus fala conosco. Para nós crescermos espiritualmente, avançarmos espiritualmente, desenvolvermos melhor, segundo a imagem e semelhança do próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto que nos fala, o texto que nós lemos, fala que para termos uma vida plena em todas as idades, o que é necessário fazer? Reconhecer que as perdas em nossa vida são inevitáveis. São perdas que ocorrem muitas vezes sem nós esperarmos. Foi o que ocorreu aqui no texto que nós lemos. Davi chegou com seus homens, tinha a cidade queimada e levado as mulheres e crianças embora. São inevitáveis. Algumas perdas são perdas reais, como ocorreu nesse texto. Perdas de bens materiais, perdas familiares, relacionamentos, doença, perdas reais. Algumas perdas provocam dores fantasmas que a nossa cabeça criou. Nossos pensamentos criaram. Em todas as perdas, é natural que nós fiquemos tristes. É natural que nós choremos. E não podemos achar que choro é errado. Só se for um choro de muito tempo, durando muito tempo essa tristeza, mas é tristeza natural. E, juntamente com a tristeza, pode vir outras situações relacionadas à perda, angústia, raiva. Mas é necessário reanimarmos o Senhor e buscarmos orientação de Deus para saber, Senhor, essa perda é definitiva? Se é definitiva, abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver que o Senhor colocou alguém para cuidar de mim nesse momento de tristeza, nesse momento de perda. Não é perda definitiva? Dá-me, Senhor, sabedoria para recuperar tudo que foi levado embora. É algo que, na realidade, não é uma perda. O Senhor está trabalhando com a minha vida, me depurando espiritualmente para que eu possa me aproximar mais de Ti. Me orienta, Senhor. Mas em todas as perdas, em qualquer perda que nós tenhamos em nossa vida, tanto para recuperar, como aquelas que são permanentes, aquelas que é para nos levar a crescer, em todas as perdas, é necessário sempre termos a consciência absoluta, que é o que está em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco em toda a nossa experiência de vida. Isso é ter vida plena, a consciência absoluta que Deus está comigo e esse bem nada tira. Eu não perco. Eu posso perder tudo na vida, perder saúde, perder bens materiais, perder familiares, mas a comunhão com Jesus eu não perco, porque Ele sempre está comigo, e sempre esteve, sempre estará comigo, todos os dias da minha vida. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que nos convida, Senhor, a conviver com as perdas, aprendermos com as perdas e buscarmos forças em Ti para vencermos, sabermos lidar, crescer espiritualmente diante das perdas. Fortalece, Senhor, o nosso coração e a nossa alma, para que possamos crescer dia após dia em Cristo Jesus. Derrama sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Fortalece, Senhor, a nossa vida, a nossa comunhão contigo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando, encerrando assim o nosso culto. Depois nós já teremos nosso cafezinho, né? E depois do nosso café nós teremos a nossa aula, né?
Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua graça e pelo teu amor que se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Continua conosco, Senhor, nessa manhã. Continua conosco, Senhor, no estudo que teremos a tua palavra. Abençoa os irmãos que estão em casa, abençoa os irmãos que estão aqui presentes, abençoa os irmãos que estão viajando, guarda-os todos na tua paz e na tua proteção. Fortalece-nos a cada dia, a cada instante. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Podemos tomar o nosso cafezinho.